Jornal da Cidade. Entrevista. Na entrevista de hoje, vamos conversar com o médico Dr. Nilo Paro, que vai falar sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo à Rádio Vinícola e muito obrigado por atender o nosso convite. Da minha parte, eu tenho que agradecer também vocês terem me convidado para comparecer à Rádio Vinícola e externar a posição diante desse quadro dramático que é a coronavírus e poder passar para a população a necessidade de usar a vacina que está para começar a acontecer. Certo, doutor. Muito obrigado. O senhor é um médico referência na nossa cidade, na nossa região. Muito obrigado mesmo por atender o nosso convite. Doutor, a gente ontem acompanhou a autorização para a vacinação contra a Covid-19. Ontem foi um dia histórico, não é mesmo? O senhor contraiu a doença, então eu gostaria que o senhor falasse dessa sua opinião em relação à vacina. Eu não tenho elementos para fornecer para a população o processo do efeito da vacinação. Mas como eu tive a Covid de uma maneira muito dramática, muito terrível, que quase me levou, o que eu tenho que dizer é o seguinte: assim que a vacina chegar, recomendar para a população que utilize e faça a vacinação, que no momento é a única arma que nós dispomos para enfrentar essa doença tão grave. Certo, doutor. Por que a vacinação é tão importante? A vacinação é importante porque, uma vez ela introduzida no corpo, o organismo ele se autoprotege, produz os anticorpos necessários e vão combater a doença de uma maneira silenciosa, sem que a pessoa sinta praticamente nada. Quando você vai fazer depois, posteriormente, exames, vê que a pessoa já está com os anticorpos para proteger o seu corpo e não precisar se preocupar tanto como está sendo feito agora. Certo, doutor. Certa parte da população às vezes tem até medo de ir tomar a vacina e ser infectada pelo coronavírus. Isso, na verdade, como nós temos experiência de inúmeras vacinas que foram criadas no decorrer do tempo, não existe caso em que a pessoa tomou a vacina, contraiu a doença e morreu, entendeu? Em todas elas criam no organismo silenciosamente os anticorpos necessários que vão combater esse vírus de maneira silenciosa, sem que a pessoa praticamente não sinta nada. Os sintomas que podem aparecer são levíssimos. Uma dor no corpo, um nariz correndo, uma febrícula, mas de maneira muito rápida, diferente da doença instalada no corpo. Certo, doutor. A gente vê aí também pelas redes sociais a população falando, né, sobre a eficácia dessa vacina, né, que sofreu aí alterações nos últimos dias. Então, às vezes a pessoa pergunta, será que eu devo tomar a vacina agora ou esperar por outras vacinas? O que o senhor fala sobre isso? Eu acho que a vacina, uma vez que seja ofertada, a população vai ter que tomar, porque no momento é a única disponível e que dá uma garantia de proteção ao corpo. Certo, doutor. E quanto tempo após tomar uma vacina a pessoa já está imunizada? Olha, dá para falar sobre isso? Eu não tenho experiência nenhuma de vacinação. Eu tenho experiência do que eu passei quando eu fui infectado pela Covid, o que eu passei. Mas os meios de comunicação, televisão, rádio, essas coisas, eles estão dando uma inícia de proteção, parece-me que é de 2 a 3 semanas após
a tomada até 21 da dias, vacina, né? 21 dias que vai começar, o organismo já começa a criar os anticorpos que vão combater a doença a doença sem provocar sintomas. Certo, doutor. O senhor foi uma pessoa que, infelizmente, contraiu a doença, né? Todo mundo aqui de Andradas, da região, acompanhou. A gente já conversou sobre isso. Nesse caso da pessoa estar vacinada, ela não passaria por tudo aquilo que o senhor passou. É isso mesmo? Bom, olha, pelo que se diz da vacina, eu acho que se for passar, nem 10% do que eu passei. Porque eu passei com a doença em toda a sua forma gravíssima, fiquei entubado 7 dias e a recuperação foi lenta, até eu atingir agora a minha atividade física e mental normal, né? Certo. Doutor, hoje, infelizmente, já virou aí uma guerra política com essa vacina, né? Infelizmente, a gente vê um defende o lado, outro defende o outro, mas a gente tem que preocupar sempre com a nossa saúde, né? Então, o senhor recomenda que assim que chegar as vacinas na cidade de Andradas, a população vá até os postos de saúde tomar a vacina? Não, eu vou dar o meu exemplo. Assim, eu que já passei tudo, eu vou tomar a vacina. Então, se vocês acharem que é exemplo maior do que esse, eu já tive a doença, eu já criei os anticorpos, né? Todos, mas de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, as pessoas que tiveram a doença devem ser vacinadas. Porque parece-me que a duração do anticorpo no organismo, mesmo das pessoas que tiveram a doença de forma dramática, ela não é duradoura e permanente como as outras. Por exemplo, a febre amarela. A febre amarela, você toma uma vacina só depois de 2 anos. As outras doenças, varíola, também tem um tempo muito grande, um espaço muito grande. E pelo que está se sabendo, em relação a coronavírus, o tempo de duração dos anticorpos, no momento, ele é mais curto. E é por isso que se recomenda a todo mundo vacinar, e mesmo aqueles que tiveram a doença na sua plenitude, como eu, devem tomar. E eu vou, assim que chegar a Andradas, que chegar a vez da minha categoria médico, eu vou tomar a vacina. Certo. A gente sabe, então, aí a importância, né, doutor, de estar imunizado contra essa doença que para alguns grupos, né, de idades, é fatal, né, doutor? É fatal. Eu vou dizer assim, o que me salvou muito foi, vou repetir o que eu já disse, foi a minha condição física, meus hábitos saudáveis, eu não tinha nenhuma doença paralela que chama comorbidade, diabetes, hipertensão, obesidade, isso me ajudou. E as orações que a população de Andradas fez por mim durante o período que eu passei muito mal. Tudo isso me ajudou, além de carinho dos meus filhos, o Hospital de Pinhal, na UTI, que também ajudaram. E graças a isso eu estou aqui para poder falar aquilo que eu estou falando e expressar a minha opinião. Eu acho que a população deve tomar a vacina. Eu vou tomar a vacina, embora eu acho que eu não precisasse, porque parece-me, pelos estudos, eu vou repetir, os anticorpos adquiridos, eles não são altos e permanentes. Com o decorrer do tempo, eles começam a cair. Então, a vacina seria um reforço, mesmo para aqueles que que tiveram. E, pelo que a gente sabe, não é uma dose só. Vai ter uma dose daí tanto tempo, uma terceira dose. Tudo vai depender da disponibilidade das vacinas. Certo. Doutor, para a gente encerrar, a vacina é uma luz no fim do túnel? A vacina, com certeza, é aquela luz que a população mundial e do Brasil, principalmente, que está passando por uma crise, é uma luz no fim do túnel. Porque com o decorrer do tempo após a vacinação, a gente tem uma expectativa muito grande que começa a cair os casos
graves, principalmente os graves, De morte também, de morte, né? Com mortalidade alta, que está acontecendo agora. Isso aí, a expectativa é que vai diminuir. Certo, doutor, muito obrigado novamente por estar aqui no nosso jornal, esclarecendo para a população andadense que o senhor é um médico referência, né? Está dando aí exemplo que vai tomar a vacina, e a gente reforça aqui mais uma vez que assim que a vacina estiver disponível nos postos de saúde de Andradas, a população vá até esses postos para se vacinar, né, doutor? Eu também tenho da minha parte, eu tenho que agradecer mais essa oportunidade de externar a minha opinião, o meu conselho em relação aos cuidados, que eu já repeti, que os cuidados de proteção devem continuar, lavar as mãos, máscara, evitar aglomeração, esses vão continuar. Não é porque a pessoa tomou a vacina, aí começa tudo de novo como era antes da vacina. Os cuidados devem continuar por tempo indeterminado. Certo, doutor, muito obrigado pela sua participação.